Oi pessoal, tudo bem? Como combinado, nós faremos alguns exercícios da frente 2 dos principais conceitos discutidos nas últimas aulas, que são potencial elétrico, força elétrica, campo elétrico e trabalho aí da força elétrica. Além disso, a gente vai falar de superfícies equipotenciais e quais são as características de potenciais elétricos nessas superfícies. Nós faremos exercícios das aulas 11 às aulas 16 do Tetra. O primeiro exercício que nós faremos é o exercício 1 da página 547. Ele fala assim, na figura que tem aqui, estão representadas duas superfícies, S1 e S2, de um campo elétrico uniforme e os respectivos valores dos potenciais. Então, na superfície 1, ela tem potencial de 10 volts e a superfície 2 tem potencial de 20 volts. Ele quer que a gente calcule o trabalho total para transportar uma carga de 1 coulomb do ponto A até o ponto C. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aí, se a gente quer o trabalho total, a gente tem que entender qual foi o caminho que a carga fez aqui. Ela saiu do ponto A e foi até o ponto B, e do ponto B foi até o ponto C. Sabendo que trabalho é a carga vezes a nossa variação de potencial, né? Potencial do ponto A menos potencial do ponto B. Vamos pensar aí por partes, né? Pensando nessa expressão para o trabalho, e sabendo que de A até B a gente está numa superfície de mesmo potencial, numa superfície equipotencial, esse valor aqui de diferença de potencial vai ser zero. Então, o trabalho de A até B é zero. Pelo mesmo princípio, a gente vai calcular o trabalho agora de B até C. Então, o trabalho de B até C vai levar em consideração a carga, e a diferença de potencial agora é entre B e C. Lembrando que diferença de potencial é a diferença de um ponto e outro, não de final nem inicial. Não é uma variação aqui, é uma diferença mesmo entre dois pontos. Resolvendo então, a carga é de 1, potencial lá em B é 10 e o potencial em C é 20. Então, esse trabalho vai dar menos 10 joules. Como a pergunta ele fala assim, o trabalho total para transportar essa carga, a gente sabe que vai precisar ser realizado, então, um trabalho aí de 10 joules, a resposta está positiva, porque a gente já subentende na frase que é um trabalho a ser realizado. Então, é a letra A. Nós faremos o exercício 2 da página 548. Esse exercício da FUVEST, ele fala assim, a energia potencial elétrica U de duas partículas em função da distância está representada no gráfico. Aí ele fala assim, uma das partículas está fixa em uma posição, enquanto a outra se move apenas devido à sua força elétrica de interação entre elas. Quando a distância entre as partículas for de R1 de 3 vezes 10 a menos 10 metros e R2 de 9 vezes 10 a menos 10 metros, qual é a energia cinética dessa partícula em movimento? Bom, com esses valores de distância que nós temos aqui, nós conseguimos do gráfico olhar para cada um desses valores, qual é o ponto que representa a nossa energia potencial que ele chamou de U. Então, eu vou chamar de U1, né? A energia potencial correspondente ao ponto do gráfico dessa distância aqui, que vai dar 3 vezes 10 a menos 18 joules, e de U2, a energia potencial correspondente à distância de 9 vezes 10 a menos 10, que será 1 vezes 10 a menos 18 joules. Nós sabemos que a energia de um sistema ela pode ser relacionada com o trabalho. Então, quando a gente relaciona o trabalho com a energia potencial, o trabalho, né, para o deslocamento dessa carga aí, né, dessas partículas aí nesse esquema, o trabalho, relacionando ele com a energia potencial, vai ser menos a variação da energia potencial. E eu posso relacionar o trabalho também com a energia cinética. Então, o trabalho ele vai ser a variação da energia cinética do nosso problema. Para que isso seja válido, né, para que esses valores de trabalho sejam válidos,
A gente tem que a energia cinética, ela precisa ser igual ao módulo da variação da energia potencial. Então, levando em consideração essa afirmação aqui, a gente consegue tirar uma variação de energia potencial e analisar então a energia cinética. Então, a variação da energia potencial vai ser final, que é a 2, menos a inicial. Isso vai dar menos 2 vezes 10 a menos 18 joules. Como está em módulo, a nossa energia cinética vai ser positiva. Então, demonstra aí que há um aumento de energia cinética nesse circuito. Então, só pode ser aí a letra D, que vai falar que ela aumenta em 2 vezes 10 a menos 18 joules. O próximo exercício que nós faremos é o exercício 2 da página 550. Ele fala assim: na figura estão representadas no plano x e y linhas equipotenciais espaçadas entre si de 1 volt. Considere as afirmações e assinale o que for correto. Então, na 1 ele fala assim: o trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga elétrica de 1 coulomb de D até A é de menos 1 joule. Então, vamos pensar. A gente tem aqui uma carga de 1 coulomb em D, eu vou transportar ela para a linha potencial aí que está em A, e a gente vai calcular qual é o trabalho necessário para isso. Então, lembrando que trabalho é a carga vezes a diferença de potencial, nesse caso é o potencial D menos o potencial A. Como o valor da carga é 1, e se a gente pegar 0 menos 1 vai dar menos 1, a gente tem então um trabalho que é negativo de menos 1 joule. Esse trabalho negativo significa um trabalho resistente, dizendo que a gente vai precisar, realizar uma força aí, para tirar essa partícula e levar ela para um outro ponto. Vou realizar trabalho nesse sistema. Isso é verdadeiro pelo que ele falou na alternativa. Então, a 1 é verdadeira. Na 2, ele fala assim: o módulo do campo elétrico em C é maior do que em B. Se a gente analisar aí o ponto C, a distância entre duas equipotenciais de 1 volt no ponto C é menor do que no ponto B, que está aqui. Isso indica que o campo elétrico em C é maior do que o campo elétrico em B, está atuando mais em C do que em B, diminuindo aí as distâncias entre as equipotenciais. Isso é verdadeiro também. E na terceira ele fala assim: o módulo do campo elétrico em D é 0. Aqui em D, o que é 0 é o potencial elétrico e não o campo elétrico. Se o campo elétrico aqui fosse nulo, não haveriam regiões com diferença de potencial. Então, isso é falso. A alternativa para essa questão só pode ser a alternativa C. Nós faremos na sequência todos os exercícios das aulas 15 e 16 e eles começam na página 553. O primeiro exercício tem esse gráfico. Ele fala assim: considere uma esfera condutora carregada com carga Q que possui um raio R. O potencial elétrico dividido pela constante eletrostática do vácuo no vácuo dessa esfera, em função da distância medida a partir do seu centro, está aqui no gráfico. Então, notem que o gráfico, ele traz aqui, vou usar outra cor, o potencial pela constante eletrostática. Isso que corresponde a esse valor aqui. E aqui está a nossa distância, A distância que está a essa esfera condutora, em relação ao seu raio. Aí ele fala assim: qual é o valor da carga Q em coulomb? Então, a gente tem aí, uma esfera carregada. Ele me deu uma relação de raio ou de distância com o potencial e a constante eletrostática e pediu a carga. Se a gente pensar um pouquinho, o potencial, ele é a constante, a carga, dividido por essa distância. Se a gente analisar aqui a fórmula e olhar para essa constante aqui, passar ela dividindo, eu vou ter lá o potencial dividido pela constante. Isso é a carga dividido pela distância. O gráfico me deu exatamente essa relação. Então, para esse valor de 0,2, o valor da relação entre potencial e constante é 1 vezes 10 à quinta. E agora a gente vai substituir. Vou fazer aqui em cima, ó. Vai ficar 1 vezes 10 à quinta é igual a constante dividido por 0,2.
multiplicando aqui em cruz, a nossa carga vai ser 0,2 vezes 10 à quinta, e trazendo isso para notação científica, isso para notação científica vai ficar 2 vezes 10 à quarta coulomb. E aí só pode ser a letra A. O exercício 2, ele fala assim: considere a Terra como uma esfera condutora carregada uniformemente, cuja carga é de 6 microcoulombs. Então, a gente vai usar 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. E ele fala a distância entre o centro da Terra e o ponto P na superfície é de 4 vezes 10 a 8 metros, 8 metros. A constante eletrostática vai ser 9 vezes 10 a 9 newton, metro quadrado, coulomb ao quadrado. E ele pergunta qual a ordem de grandeza do potencial. Então, aqui a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente tem que achar o potencial e depois pensar em sua ordem de grandeza. Então, o potencial, ele é a constante, a carga, dividido pela distância. Então, a gente vai ter aí, né? 9 vezes 10 a 9, 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 4 vezes 10 oitavos. Isso aqui vai dar, né? 13,5 vezes 10 a menos 5. E antes da gente analisar a ordem de grandeza, a gente tem que trazer isso para a notação científica. Então, esse número eu tenho que primeiro colocar em notação. Ele vai ficar 1,35 vezes 10 a menos 4. Analisando a ordem de grandeza, como esse número é menor do que 3,16, a ordem de grandeza é somente aí a nossa potência. Se esse número fosse maior do que 3,16, eu teria que acrescentar uma unidade na nossa potência. Então, aqui, a ordem de grandeza vai ser 10 a menos 4. E é a alternativa C de coração. No exercício 3, ele traz aí duas esferas. Uma esfera de raio R1, que ele falou que era de 5 centímetros, e uma esfera de raio R2 de 10 centímetros. A esfera R1 está descarregada e a R2 está carregada, e a carga dela é Q. Elas são colocadas em contato por um fio condutor, e aí ele fala que depois, né, que elas ficaram em contato por esse fio, eles desligaram o fio condutor, o fio foi retirado. Ele quer saber, após esse contato, quais foram as cargas elétricas aí de cada uma das esferas. Bom, quando a gente tem uma esfera carregada e a outra esfera que não está carregada, há transferência de cargas aí de uma esfera para a outra. Como a gente tem, elas estão ligadas aí por um fio condutor, o potencial entre elas vai ser igual. Então, o potencial da esfera 1 vai ser igual ao potencial da esfera 2. Se a gente pensar que o potencial é a constante, a carga e a distância ou o raio aí, a gente consegue estabelecer uma relação entre o raio das esferas e as cargas que elas apresentam. Então, vou trabalhar um pouquinho com essa relação aqui, ó. Cortei as constantes, vou isolar a carga e isolar raio. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui do lado. A carga 1 e a carga 2 vai ser igual ao raio 1 e o raio 2. E a gente já tem esses valores que ele deu lá no enunciado. Então, isso aqui vai ser 5 sobre 10. E a gente chega numa relação que a carga 2 é 2 vezes a carga 1. Bom, se a gente pensar um pouquinho que ele diz no enunciado que essa carga aqui era de 3 microcoulombs, a gente tem uma conservação de carga. Nenhuma carga está sendo perdida nesse sistema. Então, a carga 1 mais a carga 2 tem que dar esses 3 microcoulombs aí. Se a gente observar para essa relação e para essa relação aqui agora, a gente consegue então achar o valor de cada uma das cargas. Se a gente pensar, né, carga 1 mais carga 2 é igual a 3, e eu sei que a carga 2 é o dobro da carga 1, então, realizando essa continha aí, a carga 1 vai dar 1 microcoulomb e a carga 2 vai dar 2 microcoulombs. Aqui nós resolvemos esse exercício pelos potenciais.
quando a gente liga uma esfera na outra, elas adquirem o mesmo potencial. Mas a gente poderia pensar um pouquinho em contato aí, né, eletrização por contato, e a gente sabe que a distribuição de cargas quando tem contato, ela vai ser proporcional ao raio. Então, se o raio da esfera 1 é a metade do raio da esfera 2, essa distribuição vai ser proporcional. Então, o raio da esfera 1, que é metade, né, faz com que ela adquira uma carga que é a metade da carga 2. Já que a somatória tinha que dar 3, então só poderiam ser 2 e 1. O exercício 4 é um exercício de verdadeiro ou falso, onde a gente vai ter que somar aí os itens verdadeiros no final. Então, ele fala assim: considere a figura a seguir como sendo a de uma distribuição de linhas de força e de superfícies equipotenciais. Então, aqui a gente tem as linhas do campo elétrico e aqui na vertical as superfícies equipotenciais. Aí ele fala assim, ó, a força elétrica que o campo elétrico exerce sobre a carga elétrica Q tem uma intensidade de Q vezes Z, que é o campo elétrico, né? Direção horizontal e sentido contrário ao campo elétrico. O sentido não é contrário ao campo elétrico porque a carga é positiva. O sentido só seria contrário, né? A força elétrica só tem sentido contrário quando ela tem, aí quando a nossa carga tem um sinal negativo. Então, a 2 é falsa. A 4, ele fala assim: a aceleração adquirida pela carga Q é constante, tem intensidade diretamente proporcional ao campo elétrico e inversamente proporcional à massa. Isso é verdade, porque se a gente observar aí nessa força elétrica, a gente tem uma aceleração constante, ela vai ser inversamente proporcional à massa. Isso é verdadeiro. Na 6, ele fala assim: o movimento realizado pela carga elétrica Q é retilíneo e retardado. Não, a gente tem um movimento aí que é acelerado, então é falso. E na 8, ele fala assim: o potencial elétrico no ponto A é igual ao potencial do ponto B. O ponto A está aqui na figura e o ponto B está aqui. E aqui está o nosso ponto C, que eu só vou destacar de vermelho. Ele fala que o potencial de... Como ele fala que o ponto A e o ponto B têm o mesmo potencial, isso é verdadeiro, que eles estão na mesma equipotencial, mas o ponto C tem um potencial maior porque está mais próximo da carga. Então, isso é verdadeiro. Pensando aí nessa somatória, vai dar 12 e a alternativa correta só pode ser a alternativa E. O último exercício que nós faremos é o exercício 5. No exercício 5, ele dá essa figura e fala que essas linhas na diagonal, elas estão representando um campo elétrico, que é uniforme. E ele fala assim, ó, se o potencial elétrico é nulo no vértice D, ele quer saber qual é a DDP de A até o ponto O, aqui que está no centro desse quadrado de lado L. Bom, se a gente perceber que a gente tem esse pontilhado aqui, que representa uma superfície ou uma linha equipotencial, o potencial aqui é o mesmo que o potencial aqui. Então, a diferença de potencial vai ser 0, porque os valores serão iguais, estão na mesma equipotencial. Então, aqui, o valor só pode ser a letra A, que é nulo. Bom, espero que os exercícios dessa aula tenham te ajudado a pensar um pouquinho nesses conceitos. Se você precisar retomar a teoria, estão lá na página 188 até a página 191, e eu vou indicar os exercícios de 14 a 19 dos propostos. Bons estudos e até a próxima!